Aí sim, olha aí, Botafogo História, ontem, hoje, para sempre, agora a resenha. A resenha vai ser animada, hein? Essa resenha vai ser animada, eu tenho certeza que essa resenha vai ser animada. Rapaziada, é o seguinte, nós vamos bater aquele papo sobre o episódio dos gringos, né? E claro que, com exceção, obviamente, do Alfredo Monte, que ninguém estava na área, enfim. Mas o Ficha, que o Marcelo contou, eu tenho umas histórias bacanas também com o Ficha. E o Louco, nós três, né? Louco Abreu, nós três temos coisas bem legais para falar sobre o Louco. Bom, vamos começar já pedindo o seu like, né? Vamos lá, né? Vamos lá dar aquela curtida para impulsionar o canal. Hoje, inclusive, em homenagem aqui a Pedro Barcelos, que está aqui fazendo a sua primeira aparição aqui com a gente no episódio, porque na live ele está sempre. Rapaziada, vamos começar a nossa resenha com um depoimento emocionante de Roberto Narral falando sobre Louco Abreu, especificamente a saída de Louco Abreu, a despedida de Louco Abreu. Diz aí, Narral. Então, eu fui pego de surpresa, né? Porque eu estava acompanhando, mas não muito. Meu filho ainda era pequeno, o segundo filho era pequeno, e morava em Teresópolis, trabalhava aqui, 80 quilômetros para ir, 89, 89 para voltar todo dia, coisa de maluco, coisa de louco, né? Coisa de louco. E aí eu não estava acompanhando muito bem. E, de repente, lá em Teresópolis, estou vendo televisão, aparece que Louco Abreu estava saindo do Botafogo. E aí, assim, eu comecei a chorar. Foi a primeira vez que eu chorei, chorar de sair lágrima, tipo assim, pô, não é possível. Como assim? Né? Saindo do Botafogo. Porque, assim, da mesma forma que para a geração do PH precisava de um cara, né, que tivesse aquela... fosse tudo aquilo que o Louco foi, para a nossa geração, minha, Eduardo, Marcelo, a gente também queria, porque a gente já estava desde 95, sem ninguém ali. O Túlio tirava aquela onda, o Túlio representava, mas já tinha ido embora. E a gente precisava de um cara assim, né? Tivesse culhão mesmo, né? Que batesse o pênalti, perdesse e um minuto depois bater de novo e do mesmo jeito fazer o gol. Então, a gente precisava de um cara desse e das respostas que ele dava, como você falou lá no programa. Então, assim, eu chorei mesmo. É o único jogador ao longo de... Eu tinha que... Foi em 2012, eu tinha 42. Foi a única vez que eu chorei por conta da saída de um jogador. Eu senti que estava ficando órfão, né? E eu me lembro, assim, o pessoal falava, né, as viúvas do Gerson, viu, não sei o quê, né? E aí eu fiquei órfão, senti muito a saída do Louco Abreu. Sabe que é legal? Uma parada que é legal sobre essas histórias, né? Que a gente, com exceção do Ficha, que eu vou daqui a pouquinho falar um pouquinho sobre o Ficha também, mas você vê, o Louco chegou em 2010 e sai em 2012, cara. Então, assim, não é um tempo, né, imenso e para ele poder ser guardado com muito carinho pela torcida do Botafogo, né? A mesma coisa o Baço, que é menos ainda, né? O Baço, que é uma outra pegada, o cara jogou 17 jogos. E o Alfredo Monte, que eu trouxe lá do início, e só fazendo aqui um recorte, a gente chegou a conversar aqui, me recordo se foi resenha, ou se foi até em off, não, já nem lembro mais, que, por exemplo, os boletins do Botafogo faziam referências aos grandes jogadores do passado daquela época. Então, imagina, o boletim da década de 40 se referindo ao início. E o Monte estava presente em seleções de grandes botafoguenses de 1940. Então, assim, o que eu quis dizer com isso, que com exceção do Ficha, que ficou um pouquinho mais de tempo, né, os outros três caras que a gente menciona aqui, com personalidades muito diferentes, né, frisando aqui, o Monte, o Baço e o Louco. Porque o Ficha era lobo, mas podia ser o louco também, né, cara? Porque era uma personalidade. Era o cara. Eu queria reforçar uma coisa para o Narral rapidinho. Eu quero falar do Louco e do Lobo também. O Narral, meu pai também achava o Baço o maior zagueiro que ele viu jogar no Botafogo. Tá? Agora, o Lobo, eu tenho um depoimento do Ferretti, que num treino, o Lobo ele não gostava de perder nem treino.
e agrediu o Ferretti, que estava ele e o Ferretti no time reserva, deu uns tapas no Ferretti, tapa assim mesmo. O Ferretti achava até graça, falou assim, pô, muita gente do elenco não gostava do El Lobo, porque ele era muito, né, assim, e tinha alguns até que boicotavam. O Ferretti, não, mas eu me dava bem com ele, Ademir Lobo, Osmar. Ademir Vicente. Hã? Ademir Vicente. Ademir Lobo, Ademir Vicente. Estou ficando gaga, cara. Bom, Ademir Vicente, o Osmar. O Osmar tem até um gol contra o Santos. Sim. O Osmar vem lá de trás, todo mundo vai comemorar com o Jairzinho, né, que deu o lançamento para ele. O Osmar vem lá de trás, os dois se chocam, o Osmar dá um beijo aqui no rosto. Muito maneiro. É uma cena muito bonita, cara. Entendeu? E o Louco, cara, o Louco Abel, meu amigo, o Louco, ele não era só ídolo da torcida do Botafogo porque ele jogava, é porque ele defendia o Botafogo. Né? E tinha umas opiniões bem interessantes também. Teve uma vez que o Botafogo não estava bem no Brasileiro, quer dizer, os últimos jogos, né? E aí foi treinar lá naquela sede do vôlei do Botafogo, não sei o quê, do vôlei da seleção brasileira e tal. E aí o repórter perguntando para ele, e agora, o time está sob pressão? Aí ele falou assim, aqui não tem ninguém sob pressão, aqui todo mundo tem dinheiro, tem a vida resolvida, aqui a gente é rico. Olha lá, aquele cara lá em cima, apontou lá para cima, era um pedreiro trabalhando num prédio, aquele lá sim está sob pressão. Tem que trabalhar que nem um maluco para botar um pouco de comida na mesa. Então, o Louco, e as respostas que ele dava para os repórteres, inclusive o Herrera, quando fez aqueles 3 gols no São Paulo, o cara, vai escutar a música do Fantástico. Pô, tu acha que um argentino de Rosário Central vai assistir Fantástico, cara? Entendeu? Aí fala, não, eu quero música para quê? Aí, não, você fez 3 gols, tem jeito. Não quero música nem em castelhano. Aí fala, não, música nenhuma. Nada. Você vai pedir desculpa, né? Lembra daquela, depois de perder um pênalti? Você vai pedir desculpa para a torcida aí? Não, eu não cometi nenhum crime, não matei ninguém, não comi a mulher de ninguém. Vou pedir desculpa por quê? Cara, a personalidade, né? Por isso que assim, eu falei do El Lobo, El Louco também, né? Porque o Fischer, e aí é só aproveitando um personagem que o Marcelo citou, o Ademir Vicente, ele era amigo do meu irmão. Lá em casa tinha um negócio de um jogo de pôquer, rolava lá, meu pai fritava uns hambúrgueres lá para a galera, e o Ademir era amigo do meu irmão, cheguei a jogar jogar futebol com o Ademir, gente finíssima, e um dia a gente estava num restaurante, eu conversei com ele sobre o Fischer, especificamente, e como o Marcelo mesmo falou, o Ademir era um dos caras que se davam muito bem com o Fischer, e aí eu perguntei para ele, né, falei, pô, o Ademir, rolou um boicotezinho? E ele foi sincero, ele falou, cara, rolou, porque o Fischer, quando chega, ele chega para o lugar do Roberto. Essa era a realidade. O Tim, que era o treinador, tinha sido treinador dele no São Lourenço, né? E o Fischer fazia parte do Los Matadores, que é o ataque mais histórico do São Lourenço, que os caras foram campeões invictos, né? E o Tim era o treinador. E aí o Tim vem para o Botafogo e indica o Fischer. Como o Marcelo falou, o Roberto se machuca, ele tem uma grave lesão no tendão de Aquiles no decorrer de 72, quando ele volta do empréstimo para o Flamengo, e o Fischer vem, aí tem todo aquele imbróglio. Beleza. Quando o Fischer chega, eu até citei isso num episódio, né, na estreia do Botafogo na Libertadores de 73, o Roberto estava sendo preparado para estrear, para reestrear. E o Fischer, em tese, brigava com a posição com o Roberto. E aí, o que acontece? O Leônidas, que era o treinador, Sebastião Leônidas, foi jogador e tal, do Botafogo, grande jogador, zagueiro do Botafogo, que era o treinador, que substitui o Tim, né, porque o Tim acaba sendo demitido. E aí o Leônidas surpreende, quer dizer, com o veto do Roberto, escala o Ferretti e bota o Fischer no banco. Por quê? Aí que vem essa história. Porque o Leônidas dizia que o Fischer não conseguia se adaptar ao grupo. Mas, na realidade, aí que vem o lance da personalidade, o Fischer era um cara que não gostava de perder. Então, assim, quando ele via que os caras podiam dar mais, foi o que o Marcelo fala. Deu até uns tabefe no Ferretti, que era amigo dele. O Ferretti,
Os dois se davam muito bem. E no treino. No treino, exato. No jogo, não. O Ricardo Linhares, né, nosso brother de pesquisa lá atrás, o Ricardo chegou a conversar com o Fischer por telefone muitos anos atrás, e o Fischer falou com o maior carinho do Botafogo, claro, e de alguns jogadores, em específico, o Nilson, que o Nilson Dias fala que foi o cara que fez a melhor dupla com ele. No Museu da Pelada tem esse registro muito maneiro. E fala do Ferretti, o Ferreton. Então, assim, mas só que a personalidade do Fischer era muito mais introspectiva do que do Louco. O Louco mandava todo mundo se fuder mesmo. O Fischer não. O Fischer barrava a cara, brigava e fechava. Mas eram dois caras de personalidade muito, muito forte. Tem duas coisas que eu esqueci de falar, que eu já vou aproveitar e falar logo também, que eu acho que é uma boa deixa aí. O Louco, ele vai para a Copa de 2010, né, pelo Uruguai, e a gente já estava desde 98 sem ter ninguém em Copa do Mundo, né? E ele repete a cavadinha, né? Tipo, é um acontecimento que para nossa geração é meio óbvio, mas para quem não acompanhava, o último pênalti e quartas, né, contra a Gana, e ele repete o mesmo ou muito parecido com o que ele tinha feito na final do Carioca. E tem um fato do Louco que para mim foi um caminho sem volta já de idolatria, que eu estava na Argentina na Copa América de 2011. E o Uruguai é campeão daquela Copa América no Monumental, mais uma vez o Monumental, nossa história não começa no Monumental ano passado. E o Louco comemora o título com a bandeira do Botafogo. E eu na Argentina vendo e falando, cara, esse é o meu time, é para esse time que eu torço. Falando isso para os argentinos. Então, você imagina, assim, tipo, a minha geração que vem de anos muito ruins, cara, da noite pro dia eu tô ganhando o Campeonato Carioca, tô fazendo um gol, o meu atacante tá fazendo um gol nas quartas de final de Copa do Mundo, e no ano seguinte eu tô comemorando na Argentina uma Copa América com um jogador uruguaio com a bandeira do meu time, pô. Então, assim, isso dá uma dimensão para eu tinha 20 anos na época. Pô, isso, né, assim, me encheu de orgulho, assim, o meu peito estufou na hora. Eu falei, pô, é isso, tipo, não passei esses anos todos sofrendo à toa, tipo, paguei a conta, que, tipo, é uma sensação meio de débito, né, tipo, tá pago, né. E é muito foda, assim, dali eu descobri, ou percebi que a idolatria com o Louco era um caminho sem volta. O cara podia comemorar o título do Uruguai de qualquer forma. Ele escolheu comemorar com a bandeira do Botafogo. Então, isso representa muito o Louco, tipo, para mim, né? E o porquê que a gente idolatra ele e porquê que ele ama o Botafogo, porquê que ele virou uma espécie de embaixador do Botafogo. Fala aí, Marcelo. Essa camisa que eu comprei foi logo depois de um jogo contra o Vasco, que ele fez um gol de pênalti, fez aquele gesto, né? E não sei, não tenho certeza se foi nesse jogo, mas foi outro jogo contra o Vasco. Ou é esse mesmo. Ele estava com raiva do juiz, pegou uma bola assim, quase no bico da área, assim, de costas. Cara, ele mandou um pipoco para acertar, eu não sei se foi para acertar o juiz ou o jogador do Vasco. Dedé. Era o Dedé. Cara, foi para corner para o Vasco. Pancada do Louco Abreu, chutando contra. Cara, é louco. O Dedé esse jogo dele foi o Dedé também. O Botafogo empatou em cima da hora, jogou de camisa branca, não foi esse? Acho que foi. Foi. O Dedé estava enchendo o saco dele o jogo inteiro, ele mirou na cabeça do Dedé. E o curioso, Vou pegar uma revista aqui. Vou pegar uma revista. O curioso que em relação ao que o PH comenta sobre a parte de idolatria é porque não estava escrito, porque às vezes você traz um jogador que já tem uma. Fala aí. Pois é, Fischer e Jairzinho. Grandes clubes brasileiros, pode crer. Então, às vezes você traz um jogador que vem com um peso muito grande, né? Um peso de uma. Bom, o Seedorf, por exemplo. O Seedorf chega no Botafogo, porra, era o Seedorf mesmo. O cara ganhou 3 Champions por clubes diferentes e tal, e a gente até conversou sobre isso aqui, né? O Seedorf, ele foi um jogador, nossa, de prateleira top no futebol europeu, mundial,
Mas a gente chegou aqui a um consenso, na nossa opinião, né, que o Seedorf não se enquadraria numa condição de ídolo do Botafogo. Foi um grande jogador, um jogador fantástico, mas não teve essa parada. Mas o que eu queria dizer é que quando o Louco Abreu chega, cara, ele chega com uma baita desconfiança. Por quê? Ele teve uma passagem apagadíssima pelo Grêmio, né? Ele passou meteoricamente pelo Grêmio, e quando ele chega aquele cartão de visitas que não foi dele, né? Mas, pô, ele joga no 6-0 para o Vasco, e eu não vou dizer o nome do narrador, porque eu gosto dele, tá? Porque é um cara que eu curto. Eu curto, sim, conheço pessoalmente, é um cara, pô, gente finíssimo, já com idade, que começou a chamar o Louco Abreu de Canelation. Não sei se vocês lembram disso. O Canelation, o Canelation, o Canelation. Eu ouvi aquilo, falei, porra, e o meu filho, que hoje está com 26 anos, o meu filho foi a esse jogo. Obviamente que ele saiu antes do fim. E aí ele me ligou e tal, estava chateado, e eu falei um negócio para ele, que nem eu imaginava, né, claro. Eu falei, Michel, o futebol ele tem essa distinção, né, cara? Cada jogo é uma história diferente. Eu falando para ele, pô, hoje, na época ele estava com 10 anos. Aí eu falei, pô, hoje é uma tristeza, a gente está triste, mas, cara, amanhã, de repente, o Botafogo... Aí o que acontece? O Botafogo, como o PH fala, vai para a final da Taça Guanabara contra o próprio Vasco. E eu e Michel assistimos juntos. E aí, pô, comemorando, tá vendo? 6-0, mas, pô, agora é campeão da Taça Guanabara, aquele jogo não valeu nada. Só que a cereja do bolo ainda estava por vir, que era a disputa de pênalti, né? A disputa de pênalti, o cavadinha do Louco Abreu, num jogo que só o Botafogo poderia ser campeão naquele dia, né? Campeão estadual, porque ele estava disputando a Taça Rio. Como ele ganhou a Taça Guanabara, ganhando a Taça Rio, levava tudo, mas quando ele dá a cavadinha, cara, quando a bola sai do pé dele, cara, eu acho que todo torcedor alvinegro, além de ter ficado, né, que não passava nenhuma agulha, mas acho que todo mundo foi junto com a bola, né? Fez um movimento assim junto com a bola. E eu me lembro, só para passar a bola para vocês, que quando acaba o jogo, o meu filho, nós estávamos em Mangaratiba, assistindo na casa de um amigo assistindo o jogo. Cara, quando acaba o jogo, o meu filho dispara, correndo, chorando, e eu atrás dele, porque aquilo não foi só, entre aspas, o título, foram 3 anos sendo pisado, inclusive pela mídia, né? Porque os caras aproveitavam para sempre dar uma pisada. Só que não contavam com o Louco Abreu e sua cavada mortal. O Jefferson pega o primeiro pênalti, aquele pênalti que o Jefferson pega, é o primeiro que o Adriano perde na carreira. O Adriano nunca tinha perdido o pênalti. O Jefferson vai lá e pega, e é uma defesaça. O chute é perfeito. O pênalti é zero culpa do Adriano. Zero culpa do Adriano. É total mérito do Jefferson. 100%. Assim. É raro no pênalti acontecer isso, né? Claro. E o pênalti do Louco bate no travessão e entra. Né? Pois é. E o Bruno sentado assim do lado da trave, sei lá, dá a impressão que estava acorrentado, sei lá, não sei. O Louco falando assim, pô, quando a bola entrou, as minhas bolas descendo do pescoço até o lugar de volta. Pois é, com certeza. Não, é legal a reação dos torcedores do Flamengo atrás do gol, né? Que quando a bola vai mansa, os caras entram no meio. Aí depois eles vão broxando assim, quando vê a reação, né? Cara, que cena maravilhosa, né, bicho? Que cena. Nesse dia, quer dizer, na véspera de sábado para domingo, e eu havia sonhado, só estava pensando no jogo, né? Eu havia sonhado que o Botafogo tinha sido campeão no sonho. E eu tenho um negócio muito esquisito, cara, que assim, é muito estranho. O dia que eu acordo com uma sensação estranha, o Botafogo vai dar ruim. E contra o Vasco, nessa disputa de pênaltis agora, eu acordei com essa sensação, eu falei, porra, não é possível. E quando eu sonhei e acordei, eu acordei com a outra sensação, a sensação boa. Só que não pode falar o sonho para ninguém, né? Só que o meu filho mais velho, hoje está com quase 30, ele tinha, acho que 11, 10 anos, e ele não morava comigo, morava com a mãe. Aí eu liguei para ele de manhã e falei, olha, eu sonhei, você é criança, é inocente ainda, eu posso falar que não vai quebrar o sonho. Eu sonhei que o Botafogo vai ser campeão. Você vai ver o jogo aí, você vai ver o jogo daí, eu vejo o jogo daqui, a gente vai ver.
e no final do jogo a gente se fala. Quando ele me liga, eu começo a chorar, porque eu não aguento. Quando acaba o jogo, ele fala, pai, a gente é campeão, a gente ganhou. E eu não aguento de emoção, começo a chorar junto com ele, porque assim, eram 3 anos sofrendo ali, né? A gente não podia ser campeão, não deixavam a gente ser campeão. E aí ele me ligando, falando, pai, aconteceu o seu sonho, aconteceu o sonho, a gente é campeão. Nossa, isso eu não esqueço mesmo. Maneiro, maneiro. E esse lance de não estavam deixando, é uma coisa muito gozada, né, cara? Porque, cara, isso transcende reclamação de torcedor, isso aí não tem nada a ver. Mas se olhar a história, e a história, se a gente não lembrar aqui, vai cair no esquecimento. O que aconteceu em 2007, o que aconteceu na Copa do Brasil, depois o que aconteceu. E, cara, a cobertura é uma cobertura que, cara, eu já trabalhava com isso. Eu via a forma, cara, que os caras faziam. Eu falei, gente, espera aí, meu irmão, vamos falar o que é justo. Vamos dizer o que é justo. Não tem aqui o chororô que os caras querem brincar, como o Marcelo lembrou bem, né? Não foi um choro de raiva, cara. Fala, peraí, irmão, como é que é isso? A gente vai fazer aqui, vai ficar tirando e fica por isso mesmo? Então, assim, se o Botafogo fosse campeão, o Botafogo foi campeão com deboche. Esse é o lance. O gol do Louco Abreu é um deboche. É o manequinho, pô, que eu falo. É um manequinho, bem lembrado. É um deboche. Falar, são 3, então olha aqui, para você aqui. Isso é inesquecível. Se fosse um gol, qualquer outro tipo de gol, um chute de fora da área, mas isso acabou, meu irmão, vai ficar marcado. A história do tricampeonato do Flamengo, e mais, né? Tem até outro detalhe, porque esse título tirou a possibilidade do Flamengo de um tetra que só o Botafogo tem na área do profissional. Né? Então é maravilhoso isso, cara. Não podia ser diferente, né? Não. Eu acho que é muito esse sentimento, né? Parecido com o Libertadores de 2024, quando a gente tem um jogador expulso no começo e aí tem uma superação e fala, cara, tinha que ser assim. Quando termina o jogo, a gente fica com um sentimento de tinha que ser assim. Não poderia ser de outra forma. Tem um carimbo, né? Jogo normal. Tem um carimbo, tem uma marca, assim, fica um carimbo assim da parada. E tem uma coisa que eu queria falar sobre a arbitragem. Tem jogo. Eu sou um cara meio experiente, né? Tem jogo que o juiz erra. Para até errar em um lance importante, é erro. Mas apitou direito o jogo todo, mas errou. Acontece. Eu fico pau da vida quando erra contra o Botafogo, mas é normal. Agora, jogo roubado, às vezes, não precisa nem de um lance importante, cara. O cara falta para um, para o outro não é. Inverte o lateral. O que é tiro de meta vira corner, o que é corner vira tiro de meta. Dá amarelo só para um. Pressiona o time, vai irritando o time. Entendeu? Isso fica muito escancarado, cara. Fica muito escancarado. Em 2007, 2008, precisou, sim, de lances importantes. Porque em 2008, principalmente na Taça Guanabara. Que o Lúcio Flávio foi expulso, pô. Fez uma falta igual a 300 caras do Flamengo, cara. Tem um recuo do Léo Moura pro Bruno, que é escandaloso no início do jogo. O Bruno pega com a mão, o Botafogo grita, cara, nada. Entendeu? Então, um jogo roubado é diferente de ter erro de juiz não intencional, né? Acontece. Mas acontece. Eu fico pau da vida, mas jogo roubado você vê desde o início. Mas, 2007 foi muito também, porque a expulsão do Dodô tá na cara do gol, o cara marca impedimento, sendo que tava uns 2 metros de diferença. Tipo, a diferença era muito grande. Muito grande. E além de tirar o gol, de marcar impedimento, ainda expulsa o Dodô, faltando 2 minutos para a cobrança de pênalti. Então, assim, normalmente, se tudo fosse normal, né? Idôneo, vamos usar uma palavra certa, né? Se tudo fosse idôneo, o Dodô ia sair na cara do gol. A gente não pode supor aqui que seria gol ou não, mas seria uma grande chance e o Dodô jogando o que jogava dificilmente perderia. Mas ok, marcou impedimento com um erro grotesco, mas expulsar? Tipo, a expulsão ali foi escrachar tudo, assim, como de fato intervindo. Porque ele chutou a bola pro gol e foi expulso por causa disso. Porra. Não, e emocionalmente, você vai para a disputa de pênalti, cara. Na realidade, o Flamengo vai para a disputa de pênalti com uma bênção, né? Porque estava tomando o gol que perderia o título. Então você tem uma sobrevida e o Botafogo vai puto para a decisão de pênalti. Não é que isso tenha sido determinante, mas isso é um fato. Mas perdeu o cobrador principal, pô. Exatamente. E aí, a gente está falando aqui, eu estou lembrando de um negócio em 2011, que já passou, né? Veio o gol, cavadinho, caramba, mas a gente até comentou aqui da Copa do Brasil,
quando o Botafogo vai jogar contra o Avaí, lá na ressacada, lembra disso? Porra, era um escanteio para o Botafogo, ganhando por 1-0, que o Marcelo está falando, né? Uma coisa é você, um erro, a outra é você ver a sacanagem, bicho. Porque era um escanteio tão claro que eu me lembro se foi Elkson, Cajá, sei lá quem foi, já foi para bater o escanteio, o malandro pega, o goleiro pega, bate o tiro de meta, joga para frente, e, cara, você via que eu nunca esqueci esse árbitro do Distrito Federal, malandro. Ele, sabe, cara, e o cara dá um pênalti bizarro, cara, que o Batoré se abraça com o zagueiro do Botafogo ali, que fez o gol contra da Taça Guanabara, como é que é o nome? Fábio Ferreira. Se abraça o Fábio Ferreira, vai pro chão. Tu vê que a coisa, tipo, e logo depois de Botafogo passar tanta coisa, eu não sou um cara de reclamar de arbitragem, a não ser que seja um lance capital, sabe? Eu fico puto e tal, mas assim, comprou. Mas veio uma sequência, né? Então, assim, quando teve a cavada, foi o carimbo. Olha aqui para vocês, aqui, ó. Que é a Libertadores, né? Olha aqui, ó o emocional aqui, ó o psicológico aqui, ó, puf, cravado. Então são esses caras, né, cara, que escrevem os seus nomes na história, principalmente do Botafogo. História do Botafogo, como acho que foi até PH que cita também. O cara não precisa ser, ganhar campeonato e não sei o quê. Precisa ter uma marca. Narral fala de um cara que jogou 17 jogos. E que o pai do Marcelo lembra, o pai do Narral lembra, e o meu velho também lembrava, falava, o gringo, argentino jogava demais. Como é que pode um bagulho desse, cara? Pois é, como é que pode um negócio desse, cara? É demais. Que isso, cara? Um cara jogou 17 jogos? Não, assim, entrar em 2 seleções com uma porrada de jornalista. Não, o Baço. Que porra é essa, cara? Entendeu? Então, assim, é muito legal isso, cara. Por isso que é interessante a gente trazer esses personagens, porque tem uns que são meio que óbvios, né? A gente falar de idolatria, que merecem ser registrados. Agora, são esses caras que não têm uma história vasta. Como eu falei, eu quis trazer um monte, que era um cara de um nível acima da época, e o malandro jogando como, meu irmão, um chapeuzinho australiano, ali, de boa, sabe? E ninguém, o cara era uruguaio, jogava na seleção carioca, o que não era comum. Havia um brasilianismo muito grande ali, mas o cara sobrava, entende? Então, são esses nomes que eu acho muito importante da gente trazer. Pois é. O único que foi campeão aqui foi o Louco Abreu, que o PH trouxe. Foi louco, exato, foi louco. O Heleno também foi campeão pelo Botafogo. É um dos maiores ídolos da história do Botafogo, pela personalidade, pelo jeito que defende o Botafogo. Como louco também. Como louco, exato. Aliás, eu acho que esses 3 elementos aí, né? Louco, Ficha e Heleno, eles têm um mix ali dos 3 ali, né, cara? De personalidade, são 3 ídolos, né? A gente pode tranquilamente colocar a expressão ídolo. São caras que, como o Marcelo bem lembrou, ele não ganhou título algum. Fischer, no máximo que ele ganhou foi um segundo turno. 7-5, né? Aliás, aquele ano também, nossa, mas enfim. Então, são personagens que a gente precisa registrar, precisa trazer, e é legal que, tanto o Louco, muito mais o Louco, né? Porque é contemporâneo demais, até porque o Louco Abreu está aí. O Louco Abreu está aí. Vira e mexe, ele está aí, aparece, já chega, e Botafogo e tal, babá. Os outros 3, infelizmente, não estão mais com a gente, mas a nossa geração, eu digo nossa geração, nós estamos aqui, mas até a garotada que eu digo, de 20 e poucos anos, tem no Louco Abreu uma referência bastante... Precisa ser registrado, né, cara? E aí, galera, mais alguma coisa aí? Vocês gostariam de mencionar? Mais alguma coisa, PH? Narral ficou emocionado, bacana. Fiquei emocionado, Maneiro. Não, e aí o que acontece, né? O mais velho agora está nos Estados Unidos, lá já desde 2021. Aí né? bate aquela saudade. Bate a saudade. E aí o mais novo que não era nascido na época, né? Eu fui assistir a final da Libertadores no estádio nosso, no Newton Santos, né? A gente assistiu lá no gramado, né? Então, quando eu lembro também, eu me emociono, porque foi demais. Aproveitar negócio de pai e filho, que eu lembrei aqui,
o meu filho ele tem um pé na maluquice, né? Porque ele vai fazer uns negócios, ele vai, como eu comentei com vocês, Botafogo e Palmeiras da Libertadores, aquele jogo que, meu Deus do céu, aquele dia eu morri, né? Aquele dia eu morri e ressuscitei, pá. Ele foi sozinho, sem ingresso. Eita. Aí, sem ingresso. Aí ele, porra, só que ele não me falou que não tinha ingresso, safardana. Ele não me falou. Aí, beleza. Quando ele tá lá, ele me conta, manda um áudio, pô, pai, vou te falar só, pá, não tô com ingresso, não, mas, pô, vou conseguir. Eu falei, pô, tá de sacanagem. E aí ele manda um vídeo entrando no estádio, pô, entrei, tal, tô aqui, tal, depois te conto. Eu falei, pô, beleza. Cara, na hora que eu tô vendo aquilo azedando, a única coisa que me veio à cabeça foi a imagem dele. Eu falei, cara, isso não é possível, não pode acontecer, isso não pode acontecer, isso não pode. Aí, porque essa coisa do choro é uma coisa muito, assim, eu tenho, pô, e eu sou psicoterapeuta, né, irmão? Então, assim, eu sei trabalhar bem essas coisas, a importância da emoção. E eu fiquei muitos anos da minha vida sem chorar por várias questões, mas enfim. E hoje eu choro com o anúncio de margarina, né? Dependendo do que seja. Mas quando pega negócio de filho, aí entra no meio do negócio, aí o bicho pega. Tanto que, na Raul se emociona e tal. Na Libertadores, quando acaba o jogo, porque era dia do aniversário do meu pai. Então, o filho na história sou eu, com o meu velho. Cara, mas eu não parava de chorar, né, bicho? Porque eu falava, porra, bicho, olha o dia. Que eu nem me ligava, compadre. Eu nem me ligava que era 30 de novembro. Nem me ligava. E aí, de repente, me vem uma mensagem. Acho que foi até o velho que soprou. Meu aniversário, hein? Aí eu, opa, é hoje ainda por cima? Então, essa coisa ela é muito mágica, né, cara? Esses jogos, essas histórias, né? Quando se fala histórias para sempre, jogos para sempre, né? E tem os ídolos para sempre. Eu acho que Louco Abreu, vou pegar de lá de trás, né? Alfredo Monte, Oscar Alberto Américo Basso, o nosso Rodolfo José Fischer e o nosso Sebastián Louco, muito louco, Abreu. Cara, são caras para a história, para sempre. E, meu irmão, é Botafogo história, meu garoto. Já ontem, que... vou contar uma história boa para fechar, hein? Essa o Marcelo sabe. Eu sempre fiquei em dúvida e eu sempre mudei de opinião constantemente sobre isso, e acho que todo mundo aqui, sobre qual que o time que eu odeio mais, se é o Fluminense ou se é o Flamengo. A gente muda de opinião sobre isso constantemente. É difícil cravar que você sempre odiou mais o Flamengo ou o Fluminense, porque, cara, é uma merda de um pra cá, outra merda de um pra lá, tu muda de opinião. Beleza. Dito isso, em 2008, eu odiava muito o Fluminense mais do que eu odiava o Flamengo. Era o time que eu mais odiava. E eles vão para a Libertadores 2008 justamente porque eles ganham a Copa do Brasil que a gente foi roubado. Então, eu tava com esse ranço do Fluminense 2008, assim, muito, muito mais forte que o do Flamengo, apesar também do Flamengo ter roubado a gente. E aí a minha história que eu vou contar é do jogo do Chororô, já que a gente está falando sobre o choro. A gente enfrenta o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara de 2008 e eu faço uma promessa, que se a gente ganhasse do Fluminense, eu subiria a final da Taça Guanabara de joelhos na rampa do Maracanã. Isso, e é a rampa do Maracanã antigo, aquela classicona. Beleza, a gente ganha do Fluminense 2-0, e aí a final contra o Flamengo da Taça Guanabara eu subo de joelhos. E aí, porra, tipo, a galera me apoiando, meus joelhos esfolados, subi de bermuda. E esse jogo tem uma característica, que eu era molecão, eu tinha 17 anos, sei lá, e jogo contra o Flamengo, minha mãe falava, pô, é jogo decisivo, tipo, evita, não vai, pô. Mas aí, nesse jogo específico, a mãe falou, cara, você não vai, ponto, esse jogo vai dar confusão e tal, você tem 17 anos, você não vai. Aí eu falei, pô, tentei desenrolar, não consegui, eu falei, pô, então eu vou ver com os amigos. Aí a mãe, beleza, com os amigos pode. Só que eu fui no jogo, né? E aí, pô, esfolei meu joelho, a gente perde, eu chego em casa, tá uns caras lá chorando, tá um jogador chorando, foi uma merda, assim, esse jogo foi uma merda. E aí, meu joelho fica muito ruim, e enfim, eu vou parar a história por aqui, eu termino de contar ela outro dia. Não, pode contar? Pode, você estudou na escola. Tá maluco? Tá maluco? E aí eu cheguei, exatamente. Para quem não sabe, o Marcelo foi meu professor durante anos de matemática. Então, o Marcelo conhece essa história desde 2008.
Eu cheguei na escola na segunda-feira, meu joelho tava carne viva, assim, tava horroroso, porque eu cheguei em casa, eu tive que esconder meu joelho da minha mãe, porque se ela visse, ela ia perguntar, o que aconteceu? Brigou contra o Flamengo? Então, tipo, eu cheguei em casa voado, cheguei no meu quarto, tranquei a porta, me tranquei, só saí segunda pro colégio cedo, minha mãe não viu, beleza. Quando eu cheguei no colégio, a coordenadora olhou meu joelho e falou, caralho, Pedro, o que aconteceu? Aí eu contei a história pra ela. Eu falei, cara, ó, é isso. Aí ela falou, pô, vou ter que tratar o teu joelho. Aí eu falei, beleza, mas eu quero fazer um acordo com você, porque eu menti pra minha mãe. Você não pode falar pra minha mãe o que aconteceu. Você tem que falar que eu caí jogando bola na quadra, qualquer coisa. Menos que eu fui no jogo. Aí ela, isso eu não posso fazer porque é antiético, eu não posso mentir pra sua mãe. Tentei negociar de omitir, mas também não consegui, não tive sucesso. Então, tipo, só não contar nada, não precisa mentir também. Só não falar nada. Mas é. Ela, não tem como, é uma questão de ética, eu vou ter que falar e tal. Aí eu, minha última cartada foi, ó, justo, não vou discutir ética com ninguém. Se é ético e ponto final. Porém, me dá um prazo. Fala pra minha mãe no final do ano. Porque na minha cabeça era, pô, até lá, minha mãe já vai cagar. Tipo, pô, meu filho sobreviveu. Agora, se tu fala no dia seguinte, é uma merda, né? Porra, aí tá louco. Tapa na orelha e tal. Consegui. Então, o nosso acordo foi que quando eu já estava no terceiro ano, no dia da minha formatura, ela finalmente contaria para minha mãe o que aconteceu. Só que meus pais não foram na formatura. Então, meus pais nunca souberam essa história. Caramba! Até hoje não sabem dessa história. Até hoje. Caramba! E também, hoje em dia, eles vão cagar, né? Tipo, porra, já passou... o Peteleco tu vai ganhar agora, meu irmão. Agora que tu vai ganhar. Vamos saber agora, né? A minha história do show. Mas você falou, pô, aí tu falou um negócio, eu lembrei aqui. Quando tu falou o negócio de não gostar mais de Fluminense, Flamengo e tal, a minha bronca quando eu era criança não era o Flamengo. A minha bronca era o Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense tinha aquela questão envolvendo o tapetão, né, que a gente sabia, né, e fundamentalmente 7-1, porque foi o primeiro jogo que eu tive realmente materializado. Né, e logo depois as coisas seguiam. E assim, com todo respeito, na boa, eu tenho vários amigos tricolores, gente boa, eu não tenho essa coisa assim tão na verve, não. Mas uma característica, né? Como o torcedor do Botafogo tem como característica, quer dizer, grosso modo falando, ser meio maluco, ser meio apaixonadaço, aquela coisa toda. O torcedor do Fluminense na época, e até hoje um pouco, e eu, de novo, galera, eu estou falando de forma genérica, tem um pouco de megalomania, sacou? Uma coisa meio de achar que a torcida é impressionantemente grande, quando na realidade não é, ela é muito centralizada, que os times são extraordinários, e os times do Fluminense muitas vezes eram bons times, mas individualmente não eram lá essas coisas, né? Então aquilo ficava engasgado comigo. Então eu tinha muito mais prazer, quando criança, de ganhar do Fluminense do que ganhar do Flamengo. Até porque ganhar do Flamengo naquela época, de fato, ainda era trivial. Era um bagulho trivial. Estou falando sério. O negócio deixou de ser trivial nos anos 80, e aí o bagulho começou a pegar. Então, quando o PH fala isso, e o Marcelo já até fala também, que parece que para ele também a bronca maior era Fluminense na época, por causa dessa rivalidade, que era uma rivalidade muito antiga, né? Muito antiga, era um bagulho que vinha lá de trás. Mas, galera, que história impressionante, que depoimento. Aliás, um depoimento bonito do Narral, um depoimento emocionante, e um depoimento dramático também de Pedro Barcelos, que contando e abrindo seu coração para seus pais, de tantos anos, contando, essa é a sua vida. Que eu... Rapaziada, eu acho que foi isso. Essa resenha foi bem legal. A participação do PH. Pô, PH, participa mais vezes com a gente aqui, pô. O cara tá enrolado com o negócio de horários. Tem que casar o horário, mas sempre que puder. Os horários. Show. Rapaziada, então é isso. Até a próxima. Curta o vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. Compartilhe com seus amigos e venha participar dessas resenhas com a gente, com os comentários, com sugestões. Beleza? Tamo juntos. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Bora! Uhul.